Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor do Robson e hoje nós vamos falar da tabela periódica. Bom, primeira pergunta que surge é: para que é que serve a tabela periódica? É bem simples. Tudo que você tem na vida, você pode tabelar. E para que você tabela as coisas? Você tabela para você ter em um local só todas as informações que você precisa. Vou dar um exemplo bem básico. Você quer saber o jogo do seu time do coração, certo? No final de setembro, vamos lá, o último domingo de setembro, aonde vai jogar o time, o Sergipe, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tudo bem? Bom, você vai pegar o quê? A tabela do Campeonato Brasileiro. Lá vai dizer o local, lá vai dizer o horário, lá vai dizer o adversário e se vai ser transmitido ou não pela TV. Então veja bem, tem informações na tabela. Outro exemplo muito simples também para você gravar. Para que é que se tem uma tabela? Tabela de pescaria, tabela de pescador. Isso mesmo, você não sai ao mar sem olhar a tabela da maré, né? A tabela da maré é que é a famosa tabela de pescador. Se você não olhar a tabela da maré, pessoal, não adianta você sair para a pescaria, porque você vai sair e vai voltar com nada, tá certo? Então a primeira tabela foi idealizada, ela foi criada, pensada por Berzelius. Lógico que foi uma tabela muito rústica, não tinha embasamento científico, foi uma tabela muito simples. Ele pegou aquilo que ele conhecia na época, classificou em metal e em metalóides. Você vai ver aí a figurinha do Berzelius para ir acostumando com as caricaturas e com faces desses cidadãos, tá? Desses químicos. Então Berzelius pegou, voltando a dizer, pegou o que ele conhecia na época e separou em metais e metalóides. Então para Berzelius, ferro era metal, enxofre era metal, cobre era metal. O que era metalóide para Berzelius? A água era metalóide e os gases. Então você vê que é uma tabela muito rústica. A primeira tabela, na verdade, que teve um embasamento científico foi a do alemão Dobereiner. Nessa época já se conheciam os pesos atômicos dos elementos, então Dobereiner vai começar a fazer estudos. Então, quando ele via que as massas estavam muito próximas, ele também percebia que as propriedades se assemelhavam. Note que eu falei se assemelhavam, não é se igualavam, tá certo? Ele também percebeu o seguinte, pessoal: quando a massa atômica de um dos elementos era a média da massa dos outros dois, também aqueles três elementos repetiam as propriedades, tinham propriedades semelhantes. Ele também percebeu, vamos hipotetizar, elemento A, elemento B, elemento C, para não decorar. Se a diferença de A para B desse 2 e a diferença de B para C também desse 2, eu estou falando de massa. As propriedades dos três também eram bastante semelhantes. Então essa foi a tabela de Dobereiner, baseado também nas massas. Ficou conhecido como as tríades de Dobereiner. Bem, com o surgimento de novos elementos, eles não vão se encaixar nessa tabela. Vai aparecer um francês chamado Alexandre Champourtois. Vai aparecer aí também no seu vídeo a caricatura ou a imagenzinha para você já ir acostumando, né, novamente com a aparência desses cidadãos. O que foi que fez Alexandre Champourtois? Alexandre Champourtois, ele pegou uma linha helicoidal, o arame do seu caderno, certo? Uma linha helicoidal, e foi colocando os elementos nessa linha segundo suas massas atômicas, em ordem crescente. E aí o que é que ele percebe? Ele percebe que quem fica na mesma coluna tem propriedades semelhantes. Tabela perfeita? Não. Por quê? Novos elementos surgiam e não encaixavam. Daí a necessidade de se fazer uma nova tabela. Essa tabela ficou conhecida como parafuso telúrico de Champourtois. Bom,
Mas com o surgimento de novos elementos, esses elementos não se encaixam na tabela de Champ-Courtois novamente. Surge novamente a necessidade de se criar uma nova tabela, e é criada. Quem cria, por sinal, é um matemático, não é químico, e acima de tudo, ele é um músico. O que é que Newlands vai fazer? Baseado nas notas musicais, só para relembrar: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Qual que é a oitava nota, pessoal? A oitava repete a primeira, não é isso? Então ele coloca a escala musical, não é isso? E coloca os elementos na ordem de massa atômica e percebe que o oitavo elemento repete a propriedade do primeiro. O oitavo elemento repete a propriedade do primeiro, se assemelhando em suas propriedades, nunca se igualando, sempre se assemelhando, tá? Bem, novos elementos vão surgir e essa tabela vai morrer também. Essa tabela ficou conhecida como a lei das oitavas musicais, tá? Bom, como eu vinha dizendo, novos elementos surgiram e não se encaixam na tabela de Newlands. É quando chega o nosso amigo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev era um químico russo e literalmente ele vai pegar cada elemento e anotar suas características e vai sair pregando na parede. Ele vai basear seus estudos também nos pesos atômicos, que em química é a mesma coisa que massa atômica. O que é que Mendeleev traz de novidade que os outros não tinham? Porque Mendeleev também está baseando os seus estudos em massas atômicas, não é isso? Mendeleev traz a novidade de deixar espaços vazios, mais ou menos assim, pessoal, ó. Ele cria uma tabela, ó, vamos imaginar uma tabela bem simples, tá? Aonde ele vai colocar nessa tabela os elementos na ordem crescente de massas. Vamos colocar aqui letras A, B. Na época ele não tinha isso, e aqui está a grande revolução. Então D, E, F, G, H. Ele não tinha esse elemento, deixou espaço. J, L, M. Não estou nem seguindo o alfabeto, que não me interessa, tá? O que interessa é você entender isso aqui. M, O. Ele não tinha, deixou. Então veja, a grande jogada de Mendeleev é deixar espaço para os elementos que virão. Inclusive o próprio Mendeleev descobre novos elementos e consegue encaixar. É Mendeleev quem cria a primeira lei periódica. A primeira lei periódica diz o seguinte, que a periodicidade é uma função das massas atômicas. Traduzindo, as propriedades dos elementos dependem de suas massas, certo? Isso para ele era a maior verdade, porque para ele, quem ficava na mesma coluna tinha propriedades semelhantes. Cuidado para não atrapalhar coluna com linha, tá certo? Essa linha aqui vocês vão ver que vai ser o período e aqui vai ser o grupo, tudo bem? Mas como estamos no histórico, vai aparecer então Moseley, e Moseley pega a tabela de Mendeleev e faz uma rearrumação, uma nova arrumação, um novo jeito de se armar a tabela, baseando-se agora nos números atômicos. Aí você chega na tabela atual. Então ele aí consegue encaixar as exceções que Mendeleev tinha, e aí cria a lei periódica atual, que é a segunda lei. O que é que diz essa lei? Que a periodicidade dos elementos químicos é função dos seus números atômicos, ou seja, que a propriedade do elemento depende de quê? Dos seus números atômicos. E até hoje, essa é aqui a tabela válida. Existe a tabela nova, que começa com neutrino e vai numa espiral, mas nós não vamos comentar, porque nós não temos visto no Enem, nós não temos visto em vestibular, então, na minha opinião, não vale a pena nós conversarmos sobre isso. Na próxima aula, nós vamos ver a divisão da tabela e a divisão dos elementos.
Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até outra, pessoal.